Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização do Brasil, sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, sobre o Brasil mostrando a tua cara e o negro e o teatro. Bora lá? O governo Vargas tomou medidas para industrializar o país, a construção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, primeira hidrelétrica do país, a criação do Conselho Nacional do Petróleo, responsável pela prospecção, controle e fiscalização das atividades de exploração e comercialização do petróleo, criação da Companhia Vale do Rio Doce, empresa estatal mineradora, aumento dos impostos sobre os produtos importados e redução dos impostos sobre os produtos nacionais, incentivando os empresários brasileiros, inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, primeira empresa siderúrgica do país. Os índices de crescimento da economia brasileira mostram que a indústria cresceu mais do que a agricultura. Entre 1963 e 1939, a produção agrícola cresceu apenas 1,6%, enquanto a industrial aumentou 11,2%. Estavam lançadas as bases para o Brasil se tornar um país moderno e industrializado. Fique de olho, né? For All, o trampolim da vitória, a direção de Busa Ferraz e Luiz Carlos Lacerda. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados dos Estados Unidos instalam bases militares em Natal, no Brasil. Né? A chegada dos estadunidenses influi no cotidiano da cidade. Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. O governo Vargas preservou a neutralidade do Brasil, mas procurou tirar proveito do conflito, mantendo o comércio tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, o Brasil rompeu relações com os países do eixo. Submarinos alemães atacaram e afundaram navios brasileiros, causando centenas de mortes. Em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha e criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, composta por mais de 25 mil soldados que foram lutar contra as tropas alemãs na Itália. Os presidentes Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt chegaram a acordos. Os Estados Unidos cederiam tecnologia e financiariam a construção da usina siderúrgica CSN e reequipariam o exército brasileiro. O Brasil cederia bases militares nas cidades de Natal e Recife, na ilha de Fernando de Noronha, para os Estados Unidos. Os soldados da FEB embarcam em navios rumo à Itália. Né? Os soldados brasileiros da FEB criaram um símbolo próprio, uma cobra fumando cachimbo. Também inventaram o seu lema, agora a cobra vai fumar. Getúlio Vargas e os políticos reformistas que o apoiavam tinham também o objetivo de valorizar a cultura nacional. Para eles, a Europa não seria mais o padrão cultural a ser seguido pelo Brasil. Muitos artistas e intelectuais do movimento modernista dos anos 20 apoiaram a política cultural do governo Vargas. A cultura negra foi valorizada, o samba foi reconhecido como autêntica música brasileira, a capoeira foi elevada à categoria de arte marcial do Brasil e o carnaval carioca entrou para o calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro. O governo incentivou com financiamento o teatro, o cinema e a publicação de livros. Muitos escritores importantes tiveram suas obras publicadas nessa época, como Jorge Amado, José Lins do Rego. Eles falavam do Brasil, dos seus problemas e da cultura popular. No Carnaval do Rio de Janeiro desfilavam as grandes sociedades carnavalescas com seus carros alegóricos. As maiores eram os democráticos, os fenianos e os tenentes do diabo. Numa fotografia da época, durante o Carnaval de 1967, os tenentes do diabo aguardam o momento do desfile em um de seus carros alegóricos. Abdias Nascimento participou do processo de renovação cultural. Viajando aos Estados Unidos, assistiu uma peça teatral em que um ator branco interpretava um personagem negro, o blackface. Né? Para isso, o ator se pintou com tinta negra. Abdias ficou indignado com o que viu. Ao retornar ao Brasil, planejou criar o Teatro do Negro Brasileiro, mas foi novamente preso em 1941, pois havia resistido a agressões racistas. Na prisão do Carandiru, em São Paulo, ele criou o Teatro do Sentenciado, cujos atores eram os próprios presos. Libertado, Abdias retornou ao Rio de Janeiro com o apoio da União Nacional dos Estudantes da UNE, fundou o Teatro Experimental do Negro, o TEM, que funcionou até 1968, quando do golpe do AI-5, né, e da ditadura militar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.